médica falou que realmente ela teve um mal súbito, chegou a ter uma parada e aquilo era uma convulsão de que a minha filha nunca mais ia parar de convulsionar. Aquilo para nós foi completamente devastador, a nossa vida. A nossa vida virou de cabeça para baixo, de um dia para o outro, e assim foi. Aí, a partir daí, nós não tivemos mais vida social nenhuma. A nossa vida foi só hospitais, a Cláudia convulsionando, várias crises, e eram crises muito demoradas, mais de uma hora e meia. A Cláudia chegou a ter várias paradas respiratórias, uma cardiorrespiratória, nós quase a perdemos por várias vezes. Benício tinha uma vida que era entre casa e hospital. Ele chegou a se internar 48 vezes, 14 delas em CTI, sem contar as idas ao pronto-socorro para atendimento de urgência e emergência. Meu filho tomava 5 medicamentos por dia: levetiracetam, ácido valproico, topiramato e oxacarbazepina, além da risperidona, que é um antipsicótico. Isso fazia um total de 25 comprimidos por dia. Ele chegou a ter mais de 60 crises num dia, ele tinha 8 crises convulsivas por hora dormindo, detectadas no videoeletroencefalograma. Eu mesmo cheguei a pedir a Deus para terminar a vida dele diante de tanto sofrimento. É uma planta utilizada já há mais de 10 mil anos antes de Cristo, foi uma das primeiras plantas a serem domesticadas pelo homem. Então, ela era utilizada tanto no contexto do uso terapêutico quanto no contexto do uso espiritual. Ela, há mais de 2 mil anos antes de Cristo, ela foi descrita na farmacopeia chinesa, então pelo imperador Sheng Nen. E desde então existem vários registros de relatos de uso terapêutico a respeito dela. Desde 1839 já tem os primeiros relatos do uso da epilepsia. Hoje existe o canabidiol, um dos compostos da substância, talvez um dos mais conhecidos junto com o THC, com o tetraidrocannabinol. Também os dois mais estudados, e a maioria das pessoas ainda entende que a cannabis são esses dois compostos. Então é ou CBD ou THC, é o bonzinho e o malzinho, a substância boa e a substância psicoativa que dá o barato. Então essa substância talvez não seja tão boa. Isso não é verdade. A cannabis, ela é um composto, ela é uma planta com mais de 500 compostos químicos, e a interação desses compostos é a beleza do tratamento. Percebo que ainda existe uma desinformação geral do que está acontecendo, o que é a cannabis medicinal. Então, de novo, a gente vai regular o quê? O canabidiol. Então, o canabidiol vai ser o único medicamento disponível. Então, a primeira barreira que eu encontro, de novo, é a educação. Quando a gente vai regular um medicamento, quando a gente vai disponibilizar um medicamento na sociedade, agora nós vamos educar os médicos a fazerem isso, a gente vai educar a população do que significa, a gente tem que entender do assunto. Então, a primeira barreira em relação à regulamentação da cannabis que eu enxergo hoje é a desinformação. Hoje, o que acontece? Qual é a realidade? Nós temos produtos importados, produzidos de hemp. O que é a hemp? Hemp é o cânhamo, é a cannabis também, mas ela tem um perfil molecular diferente da cannabis que a gente... São nomenclaturas que são importantes, inclusive, da gente elucidar, porque a maioria das pessoas nem sabe o que significa isso. Então, existe, vamos chamar de hemp e vamos chamar de cannabis, Tudo é cannabis, porém elas têm perfil moleculares diferentes, assinaturas diferentes moleculares. Então o hemp por si só é uma planta que originalmente ele produz até 0,03% de THC. Pode existir uma variação, mas ele não vai passar muito disso. Então originalmente é uma planta com baixo teor de THC. A cannabis, por sua vez, são infinitas as combinações. E esse é o potencial terapêutico dela. Então, se a gente vai regular um medicamento, a gente tem que entender do que a gente está falando. Se a gente vai limitar o uso terapêutico da cannabis e vai preferir um tipo de medicamento, a gente está abrindo a possibilidade desses pacientes procurarem a cannabis, que exerce um potencial terapêutico infinitamente maior do que os produtos via hemp, no mercado ilegal. Então, o grande
problema de uma regulação mal feita é que você pode abrir espaço para um mercado ilegal que hoje já existe e é muito maior do que a gente tem dos 10 mil pacientes registrados na Anvisa. Nós estamos caminhando agora para uma nova era da cannabis, o que isso é muito bom, porque estão se abrindo portas, né, para que a gente possa estudar ela de uma forma mais ordenada, organizada em relação ao que acontece nos seres humanos. Então eu acho que esse é o caminho que a cannabis hoje dentro da ciência ela tá se movimentando, né? E em relação aos riscos, né, que eu acho que esse é um ponto importante das pessoas entenderem, os riscos são bem menores aqueles que a gente acredita. Obviamente, mulheres gestantes, né, então mulheres grávidas em amamentação, elas não devem utilizar cannabis. Na adolescência também nós sabemos que é um momento importante do cérebro dos adolescentes, então existe um porquê em que a gente não deve utilizar, principalmente o THC. Existe a poda neuronal, um momento muito importante no adolescente em que o cérebro está passando por um momento sensível, e quando a gente entende que o sistema endocannabinoide ele se relaciona diretamente com o cérebro e qualquer interferência nesse momento pode ser prejudicial, a gente pode educar a população de forma correta, como a gente fez com o cigarro. Então, existem riscos, mas esses riscos podem ser reduzidos quando a gente entende o risco e educa a população para isso. Dirigir também não é adequado quando a gente faz uso de uma substância psicoativa. Eu percebo que, por exemplo, os pacientes às vezes chegam num consultório com medo. Então, eles ouviram que a terapia é positiva, eles entenderam que isso pode ser benéfico para o seu familiar ou para o seu, né, ou para ele mesmo, mas eles têm medo de ser preso, eles vão buscar ajuda às vezes na rua, às vezes até com o próprio traficante, em vez de vir ao consultório falar com o médico. E também eu percebo que eles têm medo e vergonha, dependendo do médico que eles vão, de falar que eles fazem uso. Então hoje, por conta da desinformação, do preconceito, a gente deixa os pacientes de uma forma vulnerável, inclusive para procurar medicamentos no lugar errado, que não é, né? Não é no tráfico que você vai buscar o teu medicamento, e também deixa eles vulneráveis em relação à ajuda médica, porque para muitos deles é muito importante ter acompanhamento médico, mesmo sendo a cannabis uma substância segura, natural e usada há mais de 10 mil anos, para muitas doenças é muito importante ter um acompanhamento médico. Existem interações medicamentosas, os pacientes às vezes não sabem fazer, né? Na maioria das vezes, lidar com outros medicamentos quando a gente coloca a cannabis no topo aí de pacientes que são polifarmácia. Então, é urgente a demanda da educação nacional sobre o tema, em todos os universos, da classe médica à população em geral, aos adolescentes, às escolas. Então a gente tem um trabalho grande aí para fazer. Na verdade, é muito mais do que plantar maconha que a gente deseja. A gente deseja semear, a gente deseja cultivar, a gente deseja beneficiar, a gente deseja distribuir, a gente deseja comercializar entre pacientes dentro de um cultivo associativo para atender a necessidade dessas pessoas e não ficar exclusivamente dependendo de produtos importados que têm suas limitações por causa da dosagem de THC que tem que ser inferior a 0,2%, quando na verdade o THC ele também tem seu efeito benéfico em muitas situações.